Você está no canal no Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo certinho? Como é que foi seu Dia dos Pais? Tudo tranquilo? Você que é pai? Graças a Deus, estamos juntos aí para mais um vídeo aqui no canal. E eu convido a você, caso seja a sua primeira vez aqui, que assista os vídeos e as lives e gostando, que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Basta você ir na aba Comunidade, clicar no link que você consegue, né, cair no nosso grupo de WhatsApp. E também segue a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno, e também no Twitter, @Radar_Vascaíno. Bom, hoje o Vasco joga uma partida, todas elas são importantes, até pela situação em que o Vasco se encontra no Campeonato Brasileiro, é o 19º colocado. A gente teve a nossa última partida no domingo retrasado, né? Que foi contra o Grêmio, em que o Vasco venceu por 1-0, gol do estreante Ferretti. E agora a gente tem essa partida aí dificílima contra o Red Bull Bragantino, lá no estádio Nabia Bichedid, a partir das 9 da noite. Lembrando a você também que às 8 a gente está aqui fazendo o nosso pré-jogo e a partir das 11 da noite a gente vai estar reunido aqui também para fazer o pós-jogo. Bom, o Vasco deve vir aí com talvez a mesma equipe, tirando o Praxedes, né? Que não pode jogar contra o Red Bull Bragantino. Mas antes da gente falar disso aí, eu vou colocar para você aqui o resumo, né, da tabela do Campeonato Brasileiro, o que já aconteceu desde ontem. Aliás, desde sábado, né? A rodada começou sábado com o líder, mais do que nunca, Botafogo, vencendo o Internacional por 3-1 de virada. Eu vi esse jogo do Botafogo, pelo menos grande parte. Botafogo, no segundo tempo, jogou bem pra caramba. Tá aí, parece que com sorte de campeão e demonstrando aí uma força, né? Olha, se não abrirem o olho, o Botafogo ganha esse Campeonato Brasileiro aí na metade do segundo turno, hein? Presta atenção. O Atlético Mineiro no domingo jogou e venceu o Bahia por 1-0, bom resultado para o Vasco. O Corinthians venceu o Coritiba por 3-1, também um bom resultado para o Vasco, já que segurou o Coritiba. Lá na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o Fluminense por 2-1, um jogo polêmico, em que no final do jogo teve um possível pênalti a favor do Fluminense. Eu achei particularmente que foi pênalti, o juiz não marcou, enfim, uma confusão danada. O América Mineiro perdeu para o Goiás por 1-0 e Flamengo e São Paulo empataram em 1-1, um jogo também que eu achei um pênaltizinho ali maroto a favor do Flamengo. O juiz marcou, como sempre, né? Aqui no Brasil há essa situação, né? Quando tem dúvida, o Flamengo sempre é favorecido. Aí depois, quando eles pegam um trio de arbitragem fora do país, que aí não vê a camisa, aí eles reclamam, são roubados, né? Como foi no jogo contra o Olímpia, que o juiz anulou o gol já nos acréscimos. E o Fortaleza venceu o Santos por 4-0. Também foi um resultado bom, que segurou o Santos aí. E a partir desse resultado, né, o Santos acabou entrando na zona de rebaixamento. A rodada se completa ainda, tem rodada hoje e amanhã. Hoje, às 7 da noite, o Palmeiras encara o Cruzeiro. O Bragantino, às 9 da noite, joga contra o Vasco. E amanhã, às 8, tem Atlético Paranaense e Cuiabá. A situação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: o Botafogo é o líder com 47 pontos, absoluto, 13 pontos na frente do segundo colocado, que é o Grêmio, que tem 33 pontos e um jogo a menos, que é contra o Corinthians. O Flamengo aparece na terceira colocação com 32 e o Fluminense fecha o G4 com 31. O Palmeiras aparece na quinta posição, aí junto com o Bragantino, com 31 pontos. Bragantino, que se por um acaso venceu o jogo hoje, ele pode almejar aí, chegar aí entre o segundo e o terceiro colocado, vai depender aí do saldo de gols, né? Pelo que eu estou vendo aqui,
Se o Bragantino vencer esse jogo, não, ele não vai passar o Grêmio, porque o Grêmio tem 10 vitórias e o Bragantino tem 8. Mesmo que ele vença e ficando com um saldo maior, o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, e o Bragantino ficaria em terceiro lugar, tirando o Fluminense do G4. Mas a gente espera que isso não aconteça, já que o Vasco vai entrar em campo precisando também de um bom resultado. Na sétima colocação, você tem Atlético Paranaense empatado com Cuiabá, com 28 pontos, e eles vão se enfrentar amanhã. Depois você tem o São Paulo em nono, junto com o Atlético Mineiro, com 27 pontos. Na 11ª colocação já aparece o Fortaleza com 26. Na 12ª você tem o Cruzeiro com 24, junto com o Internacional. Na 15ª você tem o Goiás com 22. Perdão, pulei. Na 14ª você tem o Corinthians com 23. Na 15ª você tem o Goiás com 22. E na 16ª você tem o Bahia com 18, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Só que ele tem a mesma pontuação do Santos. Ou seja, são 5 times aí que, por enquanto, parece que estão disputando aí para cair, né? Quem vai ficar aí com essa vaga? Goiás está começando a ir embora, o Corinthians também. Então é bom o pessoal abrir o olho para não dar mole, né? Se bem que com 18 pontos, o Corinthians, até mesmo o Internacional, ficaria aí a 6 pontos, né? Da zona de rebaixamento. Não é nada absurdo, mas tem que pontuar. O Santos aparece abrindo o Z4 na 17ª colocação com 18 pontos. O Coritiba tem 14 e vem na 18ª colocação. O Vasco tem 12 e aparece em 19º. E em último está o América Mineiro com 10 pontos. O Vasco vencendo hoje, ele passa para a 18ª colocação com 15 pontos, isso vencendo, e ainda tem um jogo a menos que é contra o América Mineiro. Ou seja, se o Vasco conseguir vencer hoje e depois, quando encarar o América Mineiro, vencer também, teoricamente, né? Lógico que vai ter outros jogos, até porque o jogo contra o América Mineiro não é agora, nem tão cedo, né? Se não me engano, é só em outubro. Então, o Vasco acertaria a rodada e poderia estar também com 18 pontos, junto com Bahia e Santos, né? Se a rodada tivesse sido disputada normalmente, o Vasco poderia chegar aí a 18 pontos e ter também o mesmo número de vitórias, que são 4, e aí o que ia pegar para o Vasco seria o saldo de gols, já que o nosso saldo de gols é de menos 15, né? Enquanto que o América não, o Bahia tem menos 7 e o Santos 12. A gente tem que pensar ponto a ponto, isso é que eu penso da minha forma, né? É partida por partida, para que o Vasco possa aí sim galgar o seu lugar fora do Z4. As contratações estão começando a aparecer. O Vasco contratou o Payet e ele está chegando agora quarta-feira. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, antes da gente falar sobre o Payet, até eu queria avisar os emocionados que já vieram, né, fazer cornetada no Twitter do canal e até mesmo em comentários de que vocês não comentaram nada do Payet, isso aí, a política do Vasco é um nojo. Calma, amiguinho, calma. Eu não fiz nada porque eu não tinha condições técnicas de fazer aonde eu estava. Eu não passei o final de semana na minha residência, então eu não tinha como fazer alguma matéria bem elaborada para poder falar da contratação do Payet. Agora, eu só quero avisar vocês, é o seguinte, o posicionamento aqui do canal é de cobrança, e o que a 777 está fazendo a partir de agora não é mais do que obrigação, porque o seu Jorge Salgado e o seu Carlos Roberto Osório venderam a ilusão para a gente que a 777 montaria uma seleção, montaria um grande time. Então, se o futebol do clube foi vendido, é para isso mesmo que eles estão aí, eles têm que fazer. E a gente está cobrando exatamente isso. Aqui ninguém está torcendo contra o Vasco para que ele se dê mal e fique na segunda divisão. Não, não quero o Vasco na segunda divisão. Eu já até falei que está arriscado o Vasco cair para a segunda divisão e eu me enfesar e acabar até com o canal, porque eu não aguento mais fazer live de segunda divisão. Essa que é a situação. Então, calma.
Os emocionados, calma. Vocês agora estão voltando a vir a querer atacar uma coisa que vocês também deveriam estar cobrando, já que a gente está simplesmente aqui cobrando um time decente para a gente não ficar na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e disputar rebaixamento. Eu estava vendo aí um Twitter, parece, uma entrevista que o Jorge Salgado deu para um site, em que ele disse que, nesse primeiro ano o objetivo é manter a série, na Série A. Não, não foi isso que os senhores venderam, não. Os senhores venderam a ilusão de que o time já seria top de linha e queria disputar o campeonato. Ser campeão é outra coisa, mas que a gente ia disputar o campeonato, iria. Mas, enfim, né? Fazer o quê? Agora tem que remar contra a maré. Já que vocês colocaram o Vasco aí quase que no fundo do poço, com essas contratações que foram feitas, a gente alertou. Esse time era muito jovem para o Campeonato Brasileiro. Seu Paulo Brax havia dito em abril, o time está pronto. Aliás, ele tinha falado no início do ano que até abril 90% do time estava pronto. 85% a 90%. E mais, em abril, antes do campeonato começar, ele falou, estamos prontos para o Campeonato Brasileiro. O time vai segurar bem o Campeonato Brasileiro. E não segurou. A gente já sabia, era um time muito novo. E agora estão mesclando aí com jogadores até um pouco acima da idade ideal, mas pelo menos é uma tentativa de mesclar esse time. Apesar da idade do Payet, eu acho que ele vai agregar muito nesse time. E a própria carência que o Vasco tem, qualquer jogador que chegasse aí de renome, ele iria vir com esse viés de uma grande esperança para mudar, né, a chave do Vasco nesse campeonato. E a gente espera que isso realmente aconteça. Boa sorte ao Payet, que está chegando quarta-feira no Rio de Janeiro. Se vai ter Aero-Payet ou não, eu não sei. Agora, vamos ter calma, o cara vai chegar, ainda vai ter que se entrosar, vai ter que se ambientar, não é assim. Ele não vai também chegar de repente e comer a bola. Tomara que até faça isso. É um jogador de qualidade. Muita gente vem questionando o fato do Payet não ter ganho títulos. E daí? Você prefere quem, meu amigo? Carabarral? Você prefere quem? Marquinhos, Gabriel, Morato? Esses eram jogadores, então, ideais para ser o camisa 10 do Vasco? Pelo amor de Deus, né? Não é porque o cara não ganhou nenhum título importante, ou agora, aos 36 anos, está vindo para o Vasco, que quer dizer que, né, seja refugo. Esse não. Esse não. Vamos aguardar para ver como é que ele vai estar fisicamente, como é que ele vai se entrosar com esse time, e eu acredito que ele vai dar uma qualidade muito maior a esse time, e com o Verratti lá no ataque, que já demonstrou que é atacante de ofício, pode ser que as bolas chegando, as vitórias venham, e a gente consiga até, quem sabe, além de sair da zona de rebaixamento, beliscar uma vaguinha ali na Sul-Americana. O campeonato ainda falta um turno. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que o Vasco não tem time para estar onde está, mas também não é essa coisa toda. Vamos ter calma, vamos aguardar, vamos ter que dar tempo ao tempo, coisa que a gente não tem, já que é jogo em cima de jogo. O Vasco perdeu muito tempo com isso, mas é bem por aí. Com relação ao próximo jogo do Vasco, que vai ser domingo que vem às 11 da manhã, o consórcio Maracanã não autorizou Vasco e Atlético Mineiro, alegando o estado do gramado e o jogo do Fluminense na véspera. O Fluminense, para quem não sabe, joga, se eu não me engano, 4h30 da tarde ou 6h30 da tarde contra um jogo do Fluminense. Contra quem eu não lembro. E aqui está dizendo o seguinte, ó, o consórcio Maracanã, administrado pela dupla Fla-Flu, negou o pedido do Vasco de atuar no estádio, mais uma vez usando como justificativo o estado do gramado e a proximidade das datas em relação aos jogos da dupla. Aí, o Maracanã soltou a seguinte nota: ocorre, entretanto, que o Vasco, mais uma vez, pleiteia a locação do estádio em dia imediatamente subsequente a outra partida, notadamente a partida entre as equipes do Fluminense e América Mineiro, que será realizada no dia 19/8 às 18h30, com encerramento previsto para aproximadamente 21 horas. Com efeito
Se realizada a partida pretendida por vossas senhorias, programadas para acontecer às 11 horas da manhã do dia 20, o intervalo entre as referidas partidas será de apenas 14 horas, o que vai de encontro às determinações técnicas da empresa responsável pela manutenção e conservação do gramado, a Greenleaf, que já são de conhecimento de vossas senhorias. Neste cenário, convém destacar que o Fluminense irá disputar, na provável data de 23/8, uma partida pelas quartas de final da Taça Libertadores da América, o que poderá ser gravemente prejudicado por danos ao gramado ou às outras estruturas do estádio, inclusive com eventual imposição por parte da Conmebol de utilização de outro estádio, o que representaria um prejuízo incalculável os torcedores e para a imagem do Maracanã e a cidade do Rio de Janeiro. Assim, diante dos justos motivos apresentados e buscando sempre a manutenção e preservação do gramado e do estádio do Maracanã, alvo de grandes melhorias e investimentos dos permissionários nos últimos anos, o Complexo do Maracanã vem, pela presente resposta, informar que não será possível a locação do estádio para o Vasco no dia 20/8. Reiteramos outro sim, que o estádio do Maracanã mantém suas portas abertas ao Vasco da Gama, desde que as datas sejam compatíveis e adequadas às necessidades técnicas de manutenção do estádio e do seu gramado. Aproveitamos o ensejo para renovar a vossas senhorias nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, Complexo do Maracanã, blá, 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 blá. Para você ver, mais uma vez, o Complexo do Maracanã vem de graça, fazendo aí, né, gracinha. Engraçado, se tivesse jogo do Flamengo no domingo às 11 da manhã, aí não teria problema nenhum, né? Aí não teria problema nenhum. Aí eles poderiam jogar, eles são os donos do Maracanã, eles se acham, né, os donos do Maracanã, e por causa dessa pouca vergonha que o governo do estado vem fazendo, renovando inúmeras vezes aí a licitação para a dupla Fla-Flu, aí, meu amigo, aí que eles deitam e enrolam. Mas o Vasco vai entrar com ação na justiça para enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã. Depois de ter o pedido negado pelo consórcio, o Vasco entrou na justiça para jogar contra o Atlético Mineiro no Maracanã, dia 20 de agosto, às 11 horas. O recalcitrante Flamengo, novamente, opta por transformar a disputa desportiva em inimizade, além dos campos do futebol, e nega-se a alugar o bem público do Maracanã para o Vasco mandar seu jogo, escreveu o clube em parte da ação. O jogo acontece na véspera do aniversário de 125 anos do Vasco e não está prevista nenhuma partida do Flamengo ou do Fluminense, responsáveis pela gestão do Maracanã, no estádio no dia 20. O Fluminense jogará no local no dia anterior, sábado, contra o América Mineiro. Não há dúvidas que a partida entre Vasco e Atlético Mineiro representará disputa entre dois clubes tradicionais e de torcidas apaixonadas e levará mais uma grande procura por ingresso. Destaca-se que a partida será no domingo às 11, horário nobre do futebol nacional, sendo que Atlético e Vasco brigam por uma boa posição no Campeonato Brasileiro, com vistas à participação da Libertadores e se manter na Série A, diz o texto que segue. Considerando que não há partida agendada para esta data no Maracanã, o Vasco requereu, por ofício enviado ao Flamengo, a utilização do estádio para sediar a partida, uma vez que este detém a atual permissão do uso do estádio. Caso consiga autorização para jogar no Maracanã, o Vasco poderá jogar com torcida, uma vez que já cumpriu a punição do STJD de jogar 4 partidas sem público, mas em São Januário o clube segue privado de ter torcedores na arquibancada, porque a interdição é de medida da Justiça Comum e depende de julgamento. Essa é a terceira vez que o Vasco entra na Justiça para jogar no Maracanã. Nesta temporada, o clube conseguiu a liberação do estádio para enfrentar o Palmeiras e, no ano passado, também ingressou com pedido para confronto contra o Sport. E, realmente, isso aconteceu, a gente lembra muito bem disso aí. E, olha, é lamentável tudo isso que acontece.
essa palhaçada, entendeu? De que agora você não pode ter jogo toda hora. Maracanã, antigamente você ia, tinha preliminar, você tinha jogo, você tinha rodada dupla, você tinha jogo terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Olha, é uma palhaçada, uma tremenda baboseira. Dá até nojo você ver uma situação dessa. Eu queria até perguntar para você, e outra, né? Essa punição de São Januário de não poder ter jogo lá é outra coisa que não entra na minha cabeça. Por quê? Qual o problema? Se for por causa do entorno, então nunca deveria ter tido jogo em São Januário. Enfim, coisas que acontecem com o Vasco e a gente fica, às vezes, pasmo de ver que a diretoria, que foi tão competente para ganhar todas as ações na justiça, não consegue reverter essa. Enfim, vamos esperar para ver, não é mesmo? Comenta aí, o que você acha disso tudo aí em relação ao jogo contra o Atlético Mineiro? O Vasco tem que lutar para jogar no Maracanã, ou tanto faz, joga em São Januário, sem torcida, e tá tudo certo. Comenta aí. E parece que a primeira cereja do bolo está chegando, né? O Payet chega no Rio de Janeiro na próxima quarta-feira, lá no aeroporto do Galeão, e a torcida prepara uma grande recepção para o tão sonhado camisa 10. Portanto, teremos aí o Aero Payet. Muito bem. O jogador já assinou o pré-contrato com o Vasco, válido até julho de 2025. Os próximos passos são os exames médicos e a assinatura do vínculo definitivo. Depois, Payet será anunciado oficialmente e inscrito no Campeonato Brasileiro. Payet estava há 7 temporadas no Olympique de Marseille, clube do qual se tornou ídolo, né? Somando as 2 passagens do meia pela equipe, Payet acumula 326 partidas, 78 gols e 95 assistências. O francês deixou o clube em julho deste ano, após não renovar contrato. Ele será o 10º reforço do Vasco nessa segunda janela de transferências. Antes chegaram o zagueiro Maicon, o lateral esquerdo Jefferson, o volante Gary Medel, os meias Bruno Praxedes e Paulinho, e os atacantes Serginho, Rossi, Sebastião Ferreira e Pablo Verratti. Portanto, como eu falei, vamos agora aguardar quarta-feira ansiosamente a chegada do Payet, que está prevista para ser às 5h20 da manhã, lá no aeroporto do Galeão. Payet, seja bem-vindo, e a essa turma emocionada aí que vive falando que a gente torce contra, tomara que você tenha o mesmo sucesso que você teve no Olympique de Marseille e consiga resolver os problemas do nosso time de criação, que você consiga fazer ainda mais assistências do que você já fez e que o nosso centroavante consiga conferir os gols, né? Então, lembrando a galera que logo mais às 8 da noite a gente tem o pré-jogo e a partir das 11 o pós-jogo de Bragantino e Vasco, que se enfrentam hoje às 21 horas pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber todas as notificações. A gente se vê. Um forte abraço. Até já.